vocês nós quatro. Dá um jeito aí de enfiar a cadeira aqui, gente. Aperta aí. Conforme deputada sabendo aqui as entidades, entregar aqui a nossa proposta de reforma da Previdência, discutido com a UPB. Começar a reunião. Mas você está lotado aqui, vai ser um espaço de diálogo, né? Então, vocês me disseram que iam trazer as reivindicações e propostas de vocês e eu queria... Trouxemos. Tá certo. Só que antes, a gente quer parabéns primeiro, né? Jornalista, entrevistadora nossa lá, parabéns aí. Obrigada. Deputada e líder do governo aqui no Congresso. A gente quer dar uma contextualizada sobre toda essa história, porque a decepção foi em função de toda essa história, né? Então nós estamos em conversa aqui antes da posse, com o gabinete de transição, lá no Paraná, sabe que em vários estados o Bolsonaro teve votação expressiva, principalmente do pessoal da Força de Segurança. Eu sou filiado ao PSL, e outros policiais também são. E já em dezembro nós já conversamos, e depois já tivemos várias reuniões na Casa Civil, a ponto de estar certo que nós estaríamos fora da reforma, para ir no segundo momento através de uma lei, como os exércitos, como Tá, os então militares. vamos só organizar aqui o seguinte, eu vou pedir para que a gente seja bem objetivo, porque eu ainda Sim. tenho outras agendas. Então você me diz, vocês queriam estar totalmente fora da reforma? Na realidade, Ele isso... estava cortando lá o preâmbulo. Tá, porque aí vai me assusta, gente. Não. Tá. Isso aconteceu lá atrás, tanto que quando o texto da reforma veio para cá, nós ligamos, nós temos um grupo que é Previdência, que o Abraham e o Arthur, o Eitraub estão nele, inclusive o Rodrigo Marinho, entre outros, né, Creuza, me ajude. E nós falamos, ei, Abrão, deu problema. Como assim? Não, foi entregue a proposta de reforma. Não, mas vocês estão fora. Não, nós estamos fora, nós estamos dentro. E tivemos uma reunião de emergência lá, por assim dizer, na Casa Civil, né? Por favor, Mas Creuza, especificamente qual é o Buziles? Qual é o Buziles da a história? última, desculpa, Creuza, a última conversa na Casa Civil, inclusive tivemos com o Major Vitor Hugo, é a seguinte: a PL dos militares, onde está escrito militar, substitua por policial, em tese. Porque todas as. Por policial. Porque todos os argumentos para dar para os militares e os PMs que eles usaram, por causa do risco e etc., todas as peculiaridades são as nossas. Entendeu? Só complementar aqui. Isso, faz Na favor. Constituição, o título 5º da Constituição, tem o artigo 142 e o artigo 144, que é a defesa do Estado, das instituições democráticas, tem as Forças Armadas e a segurança pública. Então, nós estamos no mesmo título constitucional, na mesma topologia constitucional que os militares. E no artigo 142, que a inatividade dos militares serão regulamentadas em lei devido às peculiaridades de suas atividades. Então, e nós, da segurança pública, temos até agora, no parágrafo 4º, artigo 40, os servidores que exercem atividade de risco. Excepcionalidade esta, que nos excepciona tanto do regime dos servidores públicos quanto do regime geral, e nos coloca em pé de igualdade previdenciária junto com os militares, de acordo com a Constituição. Então, agora a PEC está tirando essa nossa segurança jurídica do parágrafo 4º, artigo 40, e estão nos deixando no limbo, sem nenhum fundamento constitucional que justifique, inclusive, 10 anos a menos. E estamos tirando a paridade, integralidade, morte por enfrentamento, nós vamos ter a mesma pensão que os trabalhadores comuns. Sem nenhuma integralidade, nem paridade, inclusive, dependendo da idade da viúva, é por meses. Nenhuma consideração para a segurança pública, nenhum trato constitucional, nos tiraram de vez. O que foi, conversaram conosco, dizendo que nós teríamos um tratamento similar aos militares. Tem também agora uma lei que foi editada em 2015, a Lei 13.142, que coloca em pé de igualdade os servidores públicos policiais, os militares das Forças Armadas, os militares policiais e os bombeiros policiais, que é aquele do crime hediondo.
E a justificativa é que eles exercem atividade que põe sua integridade física a risco, que é nossa, da segurança pública, estendeu até para as Forças Armadas. E está no Código Penal, essa alteração do artigo 121 e 129. Então, todo o arcabouço jurídico do nosso ordenamento jurídico, constitucional, nos coloca em pé de igualdade, similaridade, tratamento previdenciário e demais. Foi parlamentar nosso aqui. E eu lutei 13 anos aqui para a aposentadoria especial da mulher policial, que eu sou presidente da Associação das Mulheres Policiais do Brasil. Congrega a Polícia Federal, Civil, Rodoviária Federal, Bombeiras e Militares, numa associação só. Então, nós entendemos muito do métier de cada uma dessas forças. Então, e ele acompanhou, nos apoiou. Então, de repente, mandou uma PEC que nos alija totalmente e alija também da realidade. Nós vivemos uma guerra diária, constantemente, enquanto os militares se preparam para uma guerra futura. E tem todo um arcabouço. Se houver. Sim, sim. E isso é uma guerra eletrônica, não é uma guerra nem física. Não expõe integridade física a Nós risco. estamos na guerra diária. Enquanto nós nos desgastamos, nós adoecemos, e nós temos o índice de suicídio das polícias brasileiras são os mais altos do mundo em relação às demais polícias. Líder, assim, a senhora acompanhou com certeza o encaminhamento da proposta dos militares e das Forças Armadas. A justificativa do governo em relação ao tratamento diferenciado era uma restrição de direitos que é empregado aos militares e o risco inerente à profissão. Toda a justificativa que o governo aplicou em relação ao encaminhamento do tratamento diferenciado dos militares aplica também aos policiais civis da União e dos estados, porque são policiais, né? Quando alguém vai matar um policial, não vai perguntar, né? Se é militar ou se é das Forças Armadas. E você não tem. Eu, por exemplo, sou presidente da Federação dos Policiais Rodoviários Federais. Como a maioria, de repente a gente tem a nossa particularidade, que nós usamos uniforme, que é confundido com farda também em relação a isso. Estamos expostos, ficamos na rua, então nós fazemos serviço operacional, como fazem os militares também. E não temos nenhum tratamento diferenciado em relação a isso. E o impacto financeiro, que eu sei que é um dos problemas, que é a questão econômica, o impacto financeiro disso ele é muito pequeno para o governo em relação a isso. Então nós gostaríamos também de um tratamento diferenciado, porque como disse a Creuza, nós, policiais, precisamos de uma valorização. A pauta da segurança pública foi uma pauta eleita pela população brasileira, com o parlamento e com o próprio governo federal. Sim. E nós, policiais federais, mudamos a realidade do Brasil. Sim, vamos lá, gente. Em relação ao que é constitucional, o que é legal, o que é infraconstitucional, essa parte eu conheço toda, tá? Uma coisa que a gente precisa entender, eu peço a sensibilidade de vocês, é que a gente não pode ficar excluindo todo mundo da reforma. A gente, assim, ouvi-los, como vocês viram também o desgaste que deu a própria PEC dos militares, o texto dos militares, a lei dos militares, né? Então causou um desgaste grande, justamente porque aqui dentro do Congresso se entendeu, uma parte do Congresso entendeu, que não pode ser do jeito que entrou. Certamente vai ter alguma mexida. Né? Não há, assim, eu estou falando agora como parlamentar, não é nem como líder do governo, porque para falar como líder do governo nesse assunto eu vou ter que reunir com o governo para a gente ter um encaminhamento. Agora, não há como sacar corporação A, B ou C da Previdência. Agora, obviamente, encontrar um caminho, costurar um caminho, isso nós temos. Agora, uma regra de transição, por exemplo, que nós não temos, né? Porque assim, fica muito ruim e você dizer, ó, a gente vai sacar corporação A, B ou C e o resto do povo vai entrar na... Não é que queremos, né? Nós iniciamos a última turma da Polícia Federal, 2016. A gente formou uma comissão, a gente está numa situação bem específica. Eu tenho visto colegas abrindo negócios. Eles estão para ser demitidos por isso. E assim, a questão, eu não iria nem por aí na discussão. Eu acho que é uma questão da polícia que se quer. Porque a PEC, da forma como ela colocou, tem dois problemas muito sérios. O que já foi colocado, que é como a segurança pública vai ficar em razão disso se a gente for tratado como um servidor de escritório, que a gente não é. A nossa questão é isso, não é nem tirar ou deixar na reforma, é tratar a peculiaridade do nosso regime jurídico. Isso é necessário. Pode não ser esse, mas tem que ser um regime adequado às nossas obrigações. E assim, é um argumento, mas eu não queria nem entrar nesse mérito equivalente aos militares. São forças complementares, segurança nacional e segurança pública se complementam e são muito similares nesse aspecto. Eu, como pós-2013,
quando entrou o FUNPRESP, por uma questão específica que é o seguinte, a lei que criou o FUNPRESP é uma lei ordinária, a gente é regido por lei complementar. Como é que uma lei ordinária revogou uma lei complementar? Eu ganhei na justiça. Para início de conversa, a PEC pega a minha situação e constitucionaliza essa situação inconstitucional. Já é um problema muito sério. Tá? Porque como foi proposto de 2013 para cá, todo mundo, eu ganhei na justiça. É uma questão judicial. Por quê? Tem mérito. Sim. Né? Não foi considerado isso e não está se considerando o que eu acho mais importante. A gente vai recrutar quem a partir de agora? Dessa forma. Meu irmão está querendo fazer concurso, eu falei para ele, não vem. Entendeu? Porque não tem condição Mas de você. vocês entendem que o cobertor é curto? Sim. Se a gente cobrir a cabeça, descobre o pé, descobre o pé para a cabeça, a gente está com um cobertor desse tamanho para cobrir. Hoje o que a gente tem de déficit no regime geral é 199 bi. Então, olha, é praticamente metade, só que num escopo bem menorzinho, né? Então, assim, o que a gente está tentando fazer é esticar esse cobertor, porque a gente vai ter que encontrar uma saída, e essa saída envolve o Congresso Nacional, envolve os deputados, envolve os senadores, para que a gente construa uma solução mais justa possível em todos os caminhos. Mas é uma questão Porque assim, eu e o presidente da República, né, o desejo da maioria de nós, desse governo, é jogar o salário de todo mundo lá em cima, fazer uma reconstrução total de carreira, mas a gente tem um cobertor curto. Então a gente tem que partir do pressuposto do possível. Sim. Porque senão fica uma discussão muito bonita sem prática nenhuma. Né? A discussão do possível. Então, assim, a proposta de vocês é essa que está aqui? Qual é a proposta? Essa está aqui ainda, vou lhe entregar. Okay. Mas, nós não queremos sair da reforma. Não, muito pelo contrário. O que a gente não quer é que tirem coisas que são consagradas a nós há décadas. Sim. Esses itens aqui é a base. Escrevendo esses 5 itens. Esses 5 itens é a base, praticamente. Porque do jeito que está, por exemplo, tira a atividade de risco do policial. Mas quer dizer, quem vai querer ser policial sem ter um resguardo da atividade de risco? É só isso aí que então, a gente aqui nós quer. temos um memorial fazendo uma bela explicação, bem detalhe. E aqui nós temos o projeto das emendas que nós gostaríamos que fossem aplicadas. Pode até ser enxugadas, mas a gente quer isso. Agora, já foi conversado com várias áreas do governo, e todos eles dizem que querem nos aproximar do texto dos militares, o que é justo, nós temos, porque a nossa similaridade com eles é de sempre, e é real. Não, gente, eu nem discuto isso, tá? Eu concordo com vocês. Nisso, assim, que há um... Vocês estão na rua, que vocês estão expostos, que vocês estão... Né, tem como protetor o próprio peito, entendeu? Eu nem entro nessa discussão. A senhora veja. Até porque eu sou defensora dos policiais há muito tempo. O que aconteceu, eu acho que na questão dos militares não dá para dizer reforma, porque não mexeram. O que foi mexido foi essa questão essa questão do... Mas os militares... Eles fizeram uma reforma administrativa, né? Isso não tem problema para nós nenhum. Agora, eles mantiveram todos os direitos que nós queremos que sejam. Mas é justo para os militares. É justo para eles. A gente não tem nada contra o que foi feito para eles. A polêmica maior foi com relação à reforma administrativa deles. Agora, a manutenção dos direitos deles, inclusive aquela propaganda que foi feita, que foi dito o porquê, foi feito nos panfletos, são as nossas justificativas para manter o que a gente tem hoje. Então a gente não quer nada demais, a gente quer a manutenção do que é hoje, entendeu? E não sair da reforma, não, muito pelo contrário. Agora, o que não pode é a gente ir para a reforma do jeito que está. Ninguém vai querer ser policial. Porque eu vou ser policial se eu posso fazer um concurso então, para fazer administrativo e não vou pôr minha vida em risco. Mas é se a gente for para o regime geral, praticamente, então esse é o grande problema. A segurança pública vai desmontar. E isso a gente não quer. Inclusive porque o próprio discurso eleitoral do Bolsonaro foi em função da segurança pública e o compromisso de valorizar as instituições de segurança pública. No governo anterior, nós participamos de mesas antes de lançar a proposta. Só que lá no governo a gente não tinha relacionamento, não tinha apostado.
E o governo anterior cometeu o mesmo erro, nos colocou no pacote, sendo que nós temos garantias constitucionais que levam para uma regulamentação ou nos estados ou na área federal. Assim como os militares têm o 142, nós temos o 144. Só que quando desconstitucionalizam a nossa atividade de risco, as nossas condições precípitas e joga para a regulamentação, nós vamos depender depois de regulamentar. Vai ser uma nova guerra aqui e nos estados também. Qual que é a garantia que o governo dessa vez nos deu? Isso foi real. Foi antes de lançar a proposta para cá. Era de que nós seríamos tratados, né, no mesmo pé de igualdade dos militares. Não que ficaríamos fora da reforma, até porque nós levamos uma mensagem de que o Brasil realmente precisa de reforma, ninguém correu dela. Né? Mas, novamente, para nós, o governo cometeu o mesmo erro do anterior, do Michel Temer. Lançou um pacote muito pesado, que não dá para pensar nele como gordura, porque só de ler você vê que está retirando muita coisa, muita garantia constitucional. E aí, quando você vai pensar na regulamentação, não sobra quase nada. Por exemplo, se aceita a idade mínima, que já é uma imposição, já é uma novidade, nós não temos hoje idade mínima. É um sacrifício. Já é um sacrifício. E aí você ainda retira integralidade e paridade, você sacrifica as mulheres, porque não diferencia. A pensão do viúvo ou da viúva que vai ficar depois, vai ser reduzida a metade, com 10% das crianças. Sem regra de transição Sem nenhuma. regra de transição alguma. Então o pacote te reconhece a sua liderança, gosta dela, quer trabalhar com ela. A gente já trabalhou antes em outras áreas, no caminhão de som, mas agora a gente queria retomar isso do ponto de vista humano, até porque, novamente digo, antes da 287, antes da 06, nós estivemos lá com o governo, nós levamos isso tudo, dedicação exclusiva e atividade de risco nos igualam aos militares. FGTS adicional, mas também não Não tem hora extra, não tem nada Temos que ser tratados iguais. Então, para nós é muito pesado. Se olhar para as mulheres, então, mais pesado. Mas tem no memorial também. Só que a dica continua para eles. Fala do Chile, Assim, se nós falarmos em número, deputado, por exemplo, se nós pensarmos, pegando só a polícia... Só um detalhe, você falou que para as mulheres é mais pesado. Sim, muito. Por que mais pesado? Não, Vai porque ter esposa Além de igualar a idade, ainda não tem Ah, regra cada de transição. viúva. Também da idade, ela vai trabalhar mais. as mulheres estão cobrando o Brasil todo. Não, tem colegas nossos que faltam menos de um ano para se aposentar, para passar para 11, 13. Mas isso tá para o homem e para a mulher. Sim, Tá igual. Mas para as mulheres está Mas- pior. A mulher é mais penalizada. Porque não há diferença. E aí ficou E a conquista das Gente, assim, ó, o próprio presidente muitas vezes fala da questão de idade um pouco menor para a mulher, mas eu honestamente, pessoalmente, sou a favor de idades iguais para todos. Eu acho que a gente tem que construir uma regra de transição para que nós tenhamos no futuro próximo uma idade igual. Eu sou mulher, eu tenho filho, tenho 2 filhos e eu tenho um menino e uma menina. Os 2 são criados iguais, têm as mesmas oportunidades. Eu não consigo olhar para os meus 2 filhos e pensar, por que a minha filha tem que se aposentar antes do meu filho? Se eles vão ter as mesmas oportunidades, os 2 podem seguir as mesmas carreiras ou carreiras diferentes. Então, quando a gente pensa pessoalmente, se não, tudo bem, vamos proteger o grupo A, B ou C. Mas quando você olha, pense em vocês que têm casal de Mas filhos. Senhor deputado, Bem? eu sou para dizer Eu tô falando aqui pro geral, tá? Não tô falando só da polícia, eu tô falando pro geral, tá? No geral. Porque jornada dupla, tripla, quádrupla, isso existe, claro, muito mais para as mulheres, mas também tem para homem. Mas eu só quero fazer um parênteses, deputado. Como nós estamos falando isso... Isso é uma opinião pessoal minha, Não, mas tá? eu concordo com ela, mas só que... Não é do governo não, porque até o Bolsonaro sempre fala dele, ele puxa a idade da mulher, ele fala que mulher podia aposentar com 20 anos. Ele brinca, né? Só um parênteses, deputado, eu concordo com isso. Mas nós estamos falando de umas crianças que hoje têm idade de ter seus filhos. Isso é gelo. Que ainda não entrou no mercado de trabalho. Agora imagina quem já está há 25 anos, quer ver de uma outra cultura, de uma outra época que existia uma restrição de direito em relação às mulheres, que realmente... Então é essas mulheres que nós estamos defendendo. As mulheres que estão próximas a se aposentar, não é essas mulheres que estão entrando no mercado Por de isso que trabalho. tem que ter a regra de transição, é Eu queria importante. chamar mais atenção, eu sei que nós temos pouco tempo, mas justamente por causa disso, que nós já esgotamos toda a questão de negociação com a Casa Civil e a economia. Então, assim, nós precisamos do canal direto com a Presidência da República, porque eles realmente não nos ouviram em relação a isso, como o É uma presidente questão falou. política agora. A discussão só está técnica. Só técnica. E assim, mesmo tecnicamente, deputado, nós temos alguns argumentos. O impacto financeiro para nós, ele seria muito menor do que militar. Quantos pensionistas militares das Forças Armadas têm? 100 mil. 100 mil. Quantos pensionistas PF e PRF tem? 20 mil. Então, o impacto financeiro da proposta do governo para os militares é infinitamente maior do que o impacto financeiro. Polícia é investimento.
A Polícia Federal é uma instituição superavitária.